Bom, e a próxima reação que nós vamos ver é a halogenação de alcanos, que vai ser a reação entre um alcano e um halogênio na sua fórmula molecular. Então aqui a gente tem o metano reagindo com o gás cloro, que é o Cl2, e sob a presença de luz ou calor, né, qualquer forma de fornecer energia a essa reação, a gente vai ter a formação do clorometano e do cloreto de hidrogênio. Então, a gente tem a substituição de um hidrogênio por um átomo de cloro. Então, essa reação aqui ela vai ocorrer por um mecanismo radicalar. Haverá formação de radicais quando essa reação estiver ocorrendo. Então, entre o estado inicial, que é os reagentes, e o estado final, que é os produtos, a gente tem a formação de compostos intermediários, que no caso são radicais, que são formados através da cisão homolítica da ligação covalente. Então, essas reações radicalares, nós vamos explorar elas um pouco mais depois, para a gente ver como é que acontece direitinho. A representação genérica para essa reação vai ser CnH2n mais 2, lembrando que essa fórmula aqui é a fórmula genérica para os hidrocarbonetos, no caso, os alcanos. Então, eles vão ter essa fórmula genérica aqui, ó, que é o CnH2n mais 2. Então, eles vão reagir com algum halogênio, né? Pode ser, por exemplo, o Cl2, o Br2. E quando essa reação ocorre, a gente vai ter a formação de um aleto orgânico, né? Que é o CnH2n mais 1x, e a formação do HX. Então, a gente vai ter a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio. Então, é muito importante ressaltar que, nesse caso, a gente só tem a substituição de um átomo de hidrogênio, porque nada impede que a gente tenha a substituição de mais átomos de hidrogênio, como a gente vai ver logo a seguir. Olha só, a reação ela vai poder continuar a partir do aleto de alquila que foi formado. Então, primeiramente, né, eu repeti a reação que nós vimos anteriormente aqui, ela está descrita aqui, ó, que é o metano reagindo com o Cl2 para formar o clorometano e o cloreto de hidrogênio. Então, esse clorometano ele pode continuar reagindo com o gás cloro e substituir mais um átomo de hidrogênio, como é esse caso aqui. Então, mais um átomo de hidrogênio no clorometano vai ser substituído, que a gente vai formar o diclorometano. O diclorometano ele pode reagir novamente com o gás cloro e formar o triclorometano. E o triclorometano pode reagir novamente para substituir esse último hidrogênio e formar o tetraclorometano, também chamado de tetracloreto de carbono. Então a gente tem o metano tendo seus hidrogênios sucessivamente substituídos por átomos de cloro até que não reste nenhum hidrogênio, apenas cloros ligados ao carbono. Todas essas reações aqui ocorrem através da formação de radicais, são reações radicalares. Nós veremos em um outro vídeo. Então, falando um pouco da nitração e da sulfonação dos alcanos, a nitração vai ser a inserção de um grupo NO2 que vai substituir um hidrogênio do alcano. Então, a gente vai reagir, por exemplo, um alcano com ácido nítrico, que é o HNO3. Então, aqui a gente tem o metano novamente, que é o CH4, e ele vai reagir com o ácido nítrico, HNO3, e o que acontece é a substituição desse átomo de hidrogênio aqui pelo grupo NO2. Então, o grupo NO2 se liga ao carbono, enquanto o hidrogênio que antes estava ligado ao carbono liga-se a um átomo de oxigênio que era do ácido nítrico para formar a água. Então, a gente vai ter a formação do nitrometano e de água. E já a sulfonação é bem parecida. A gente vai reagir o alcano com ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, aqui a gente tem de novo o metano, que é o CH4, ele vai reagir com o ácido sulfúrico, e o que a gente vai ter é a substituição do hidrogênio por esse grupo aqui, ó, SO3H. Então, aqui a gente tem ó, SO3H. Então, esse SO3H vai se ligar ao carbono, enquanto o resto da molécula, né, vai se ligar ao hidrogênio que antes estava ligado ao carbono para formar também uma molécula de água. E agora, quando a gente está falando de alcanos maiores, quando eu estou trabalhando com alcanos com 3 ou mais carbonos, é aquela questão que eu falei lá atrás da estabilidade dos radicais, dos carbocátions.
Se esses compostos forem sofrer uma reação de substituição, seja ela uma halogenação, ou uma nitração, ou sulfonação, qual hidrogênio vai ser substituído? Qual hidrogênio vai ser substituído? Hidrogênio do carbono secundário ou do carbono primário? Vai ser hidrogênio do carbono terciário ou do carbono primário. Então, se esses dois compostos aqui forem sofrer uma reação de substituição, seja ela uma halogenação ou uma nitração ou sulfonação, qual hidrogênio vai ser substituído? Aqui nesse caso, vai ser algum hidrogênio de um carbono primário ou de um carbono secundário. Nesse outro caso aqui, vai ser um hidrogênio de carbono primário ou hidrogênio do carbono terciário. Então, como a gente viu anteriormente, o carbono secundário ele vai ter preferência de perder o hidrogênio em relação ao carbono primário e o carbono terciário vai ter preferência de perder o hidrogênio frente ao carbono primário. A gente tem essa ordem de prioridade, né? Terciário vai ter mais tendência a reagir em relação ao secundário, que vai ter mais tendência a reagir em relação ao primário. Entretanto, isso não significa que nenhum carbono primário vai perder o seu hidrogênio, vai ter seu hidrogênio substituído. Vamos ver no próximo slide? Olha só. A gente tem aqui o propano reagindo com gás cloro, ele está sofrendo uma reação de halogenação. E a gente tem a formação dos dois produtos, né? O cloro vai se ligar tanto ao carbono secundário quanto ao carbono primário. Então a gente tem a substituição tanto de hidrogênio de carbono secundário quanto de hidrogênio de carbono primário. Entretanto, o que vai mudar? Vai ser a composição dessa mistura que vai ser formada após a reação, né? O componente majoritário, o produto majoritário dessa reação vai ser esse aqui, em que a gente teve a substituição no carbono secundário. Agora, a substituição que ocorreu no carbono primário vai dar origem a um produto minoritário. Mas isso não significa que essa substituição no carbono primário deixe de ocorrer. Aqui, a mesma coisa. Está sofrendo uma halogenação, uma reação com o gás cloro. A gente pode falar também uma cloração. Então, a gente tem a formação desses dois produtos aqui, sendo que a substituição no carbono terciário vai dar origem ao produto majoritário, enquanto a reação no carbono primário vai dar origem a um produto minoritário. Agora, quando a gente fala da substituição em anéis aromáticos, a gente está falando do mesmo esquema de substituição nos alcanos. Então, a gente vai ter um hidrogênio que vai ser substituído por algum outro átomo. Então, aqui no caso, a gente vai ter uma halogenação, né, uma cloração, para ser mais específico, sob a presença de um catalisador. Eu não falei lá atrás o que é um catalisador. Catalisador é uma substância que vai fazer com que essa reação se ocorra mais rapidamente. E lembrando que no final de toda reação, o catalisador ele se regenera. Então aqui, igual a gente viu anteriormente para os alcanos, a gente teve a substituição desse átomo de hidrogênio por um átomo de cloro. E esse hidrogênio que abandona o anel benzênico se liga ao cloro que sobrou, né, formando o HCl. Na nitração é a mesma coisa, é a substituição do hidrogênio do anel benzênico por um grupo nitro, NO2. Então, esse pedacinho aqui do ácido nítrico, né, do NO2, vai se ligar ao carbono que antes estava ligado ao hidrogênio, formando assim o nitrobenzeno, e vai liberar uma molécula de água. E a sulfonação também, mesma coisa, é a ligação de um grupo SO3H ao carbono que antes estava ligado ao hidrogênio. Então a gente vai ter a substituição do hidrogênio por um grupo SO3H. E também vai haver liberação de água. Só que aí a gente tem outros tipos de reações que podem ocorrer nesses anéis aromáticos, né? Primeiro, a alquilação de Friedel-Crafts, que envolve a substituição desse átomo de hidrogênio do anel benzênico por uma cadeia carbônica. Então, alquilação vem de alquila. A gente vai substituir esse hidrogênio por um grupo R, que é um grupo alquila, ou seja, qualquer grupo de cadeia carbônica. Eu vou substituir por um radical, por exemplo. Então, esse R pode ser um metil, pode ser um etil, pode ser um isopropil. Então, o que acontece é o anel benzênico reagindo com aleto de alquila
sob a presença do catalisador cloreto de alumínio. E o que vai acontecer é que esse grupo R, né, esse grupo alquila, ele vai se ligar ao carbono que antes estava ligado ao hidrogênio. E esse hidrogênio vai se ligar ao cloro, formando HCl. Então, é como se eu estivesse adicionando uma ramificação ao anel benzênico, né? Então, só para exemplificar, quando a gente reage o benzeno com o 2-cloropropano, sob a presença desse catalisador aqui, a gente vai ter a ligação entre o carbono, que antes estava ligado ao hidrogênio, e o carbono que antes se ligava ao cloro, para dar origem a essa espécie química aqui, que é o isopropilbenzeno, se eu não me engano. Qualquer coisa eu corrijo. E como subproduto a gente tem o HCl, né, que é o hidrogênio que saiu e se ligou ao cloro. Já na acilação de Friedel-Crafts, a gente vai ter a substituição do hidrogênio por um grupo acila, que é esse grupo aqui, né? Que é uma cadeia carbônica ligada a uma carbonila, que é o C-O, que é o carbono ligado ao oxigênio através de uma ligação dupla. Então, a gente vai ter a substituição desse hidrogênio por esse grupo aqui, RCO, o acila. Então, a gente vai ter o carbono que antes ligava ao hidrogênio ligando ao carbono da carbonila, que antes se ligava ao halogênio, no caso aqui é o cloro. Então, um exemplo é esse aqui, em que a gente tem o benzeno reagindo com esse composto aqui, e a gente vai juntar essas duas moléculas bem aqui nesse carbono, ó, o carbono da carbonila com o carbono ligado a esse hidrogênio, um vai ligar ao outro para dar origem a essa espécie química aqui, e como subproduto também a gente tem a formação de ácido clorídrico, né, o HCl.